Testando. E aí, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar do livro O Velho e o Mar, que é um clássico moderno que eu já li faz um tempinho. É um livro muito curto, dá pra ler assim em uma tarde, se você pegar pra começar e terminar. Eu li ele no Kindle, então eu vou falar um pouco aqui da minha experiência com esse livro e um pouco também do que se trata a história do livro, né? E quais são qual é a minha leitura sobre essa história específica. Bom, é óbvio que esse livro ele é um clássico, ele é uma obra-prima, pelo menos para mim. Geralmente, quando eu leio clássicos, nem sempre todos os clássicos são obras-primas, mas muitas obras-primas são clássicos, né? E O Velho e o Mar é um desses livros para mim. É um livro que me tocou bastante, principalmente porque ele é quase que um monólogo. Tem algumas partes que tem outros personagens, mas o livro acontece praticamente em um monólogo do velho que tá pescando no mar. E acho que essa que é o grande tchan desse livro, porque ele meio que tá falando sozinho, mas ele também tá falando com os peixes, tá falando com o, o mar em si, né? Então, essa é a parte que eu acho interessante desse livro. Mas antes, vamos voltar um pouco, né? E falar de qual que é a história. Do que se trata a história de O Velho e o Mar. O Velho e o Mar é um livro escrito pelo Ernest Hemingway. Ele é um escritor americano, né? E esse livro é talvez a obra-prima dele. Ele reescreveu várias vezes esse livro, até chegar no ponto que ele se agradou, né? E eu li ele em português. Eu quero ler em inglês, né? Porque a experiência deve ser completamente diferente. Mas eu considero que a tradução brasileira, né? A tradução do português brasileiro ficou muito bem feita e vale a pena você ler. Caso você não tenha domínio do inglês, vale a pena ler em português também. A história do livro é o seguinte: a gente acompanha um pescador velho e ele mora em Cuba, né? Acho que é a Cuba pré-revolução, onde a pobreza era muito mais acentuada. Daí ele é um velho que não tem família, ele não tem filhos, não tem esposa, ele não tem muitas condições de vida também. A subsistência dele depende do que ele pesca e a pesca está cada vez mais difícil, né? Nesse momento da história do livro. Ele tem um amigo que é um personagem um pouco mais jovem que aparece no começo e no final do livro, que é uma pessoa que se preocupa com ele, mas o livro, esse personagem não tem tanto destaque assim durante o meio do livro. Esse livro é um livro curto, né? E acontece que a parte legal da história é quando ele tá no mar, porque pelo menos a minha leitura desse livro foi a seguinte: é um livro que ele tem um final um pouco pessimista, mas depende, né? Depende de como você encara esse final. Eu, particularmente, eu achei o final um pouco pessimista, assim, porque é meio que aquela discussão de por mais que a gente se esforce o máximo que a gente conseguir, nem sempre tudo vai sair da forma que a gente precisa que seja e da forma que a gente quer que seja. Então, no livro, ele vai para o mar pescar. Ele não consegue pescar durante muito tempo, até que ele encontra um peixe gigante. E ele começa a fisgar esse peixe. Ele pega o peixe. E eu não sei se eu continuo contando a história, mas tem spoiler, né? Talvez quem não leu ainda. Só que a parte interessante não é saber o que vai acontecer da história. São os pensamentos que o personagem tem durante todo esse momento, né? A forma que ele trata o peixe, a forma que ele trata o oceano ali é muito tocante, é muito sensível, assim, um personagem muito bem escrito. Você fica cria uma empatia e fica até com pena dele, das coisas que acontecem. E
No final, é pessimista porque basicamente o ciclo vai se repetir, né? Ele não consegue o objetivo principal, que era o objetivo que ele tem no começo do livro. E eu acho que muitos clássicos, eles tocam nesses pontos, principalmente, obviamente todo livro é uma fotografia daquela época, né? É uma fotografia de um período, do período que o escritor está escrevendo esse livro. Só que o ponto principal desse livro, eu acho que é colocar como que a gente trata as pessoas, né? Como que a gente tem que. Como a gente nem sempre tem empatia pelas pessoas. É muito complicado porque essa leitura, obviamente, é uma leitura individual, mas o ponto principal que eu curti é justamente o respeito que esse pescador tem pelo meio da sua sobrevivência, que no caso é a pescaria, é o mar, são os peixes, né? Hoje em dia, a gente não tem tantos. Na verdade, esse livro ele tem até um tom um pouco poético, né? E hoje em dia a gente não tem tantos livros dessa forma. Muito do que a gente vê são livros um pouco mais comerciais, que também não tá errado, eu gosto de ler também. Mas que falta talvez a subcamada, a camada da interpretação. E é uma coisa que o Velho e o Mar tá cheio. Esse vídeo foi um vídeo um pouco mais experimental, tô falando aqui tudo de memória, é um improviso. Eu poderia ter pesquisado, mas eu decidi fazer esse vídeo de memória, porque eu acho que fica um pouco mais espontâneo também. Quem quiser comentar sobre esse livro aí embaixo, comenta, que eu gosto de ler também. Talvez eu possa fazer uma parte 2 um pouco mais embasada, trazendo um pouco mais coisas do livro. Mas talvez não, a gente pode continuar a discussão aí nos comentários. Só que o meu veredito vale a pena você ler O Velho e o Mar pelo menos uma vez na vida, porque é um livro que vai te trazer reflexões e você vai começar a pensar um pouco mais na sua vida, nos seus amigos, vai ter um pouco mais de empatia pelas pessoas e pelas coisas que provêm a sua existência, né? Tipo, pelos animais, pela natureza em si. E é importante ter esse tipo de respeito. Acho que nós, como seres humanos, a gente acaba se afastando da natureza no seguinte ponto, que somos especiais porque temos polegares e um cérebro um pouco maior do que os dos outros macacos, mas a gente faz parte da natureza também, e também somos macacos, né, no fim das contas. E a grande diferença é que a gente pode criar essas coisas para ter crises existenciais, por exemplo. Eu não vou editar esse vídeo, eu vou postar ele dessa forma. Se você curtiu, comenta aí embaixo. Se você gosta desse livro, comenta. Também esse tá nos top 10 livros clássicos que eu gosto. É curtinho, vale a pena ler. Então vai lá. Então compensa você comprar na Amazon. Se você for comprar, eu vou deixar um link aí embaixo. Se não for comprar na Amazon, for por outros meios, saiba que tem aquela biblioteca que começa com um Z, que é muito bom para baixar livros. Então, obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.